Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, por favor. O Espírito Santo, ouça com atenção antes da gente entrar na palavra. Ele nos trouxe aqui nessa noite para a gente falar para vocês a respeito do recomeço, né? O recomeço, ele pode ser uma opção para cada um de nós. Aí quando você diz assim, pastor Jorge, por que o recomeço? Porque talvez a gente tenha nessa noite aqui pessoas que querem recomeçar uma vida com Deus. Nós temos pessoas que já têm uma vida com Deus. E nós temos pessoas, talvez nessa noite, que perdeu a comunhão com Deus. E ela está querendo voltar a esse recomeço. Eu já estou 36 anos pregando a palavra de Deus. Pelo sotaque dá para ver que eu sou carioca, né? Mas eu já moro em Belo Horizonte há 22 anos. Já tive a oportunidade de pregar aqui em cima. Já rodei aí 9 estados dentro do nosso Brasil. Mas esse recomeço, para quem serve? Esse recomeço serve para mim. Esse recomeço serve para qualquer um de vocês. Porque a gente, na presença de Deus, a gente nunca deve pensar que a gente já sabe tudo. Todo dia que a gente acorda é um recomeço. É um recomeço no seu casamento, se não cai na rotina. É um recomeço no seu namoro, no seu noivado, no seu trabalho, na sua empresa. E todo dia nós temos que recomeçar uma vida com Deus. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu sei que você vai sair daqui com um recomeço. E o Espírito Santo quer isso. O que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nessa caravana que a gente tem ido pregar? Eu tenho falado muito, pastor, sobre conhecer a Deus. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, não precisa você responder e levantar a sua mão. Você conhece a Deus? Porque hoje você está me conhecendo aqui. Mas uma coisa é você me conhecer porque eu estou aqui em cima do altar. Uma coisa é você entrar na rede social. Eu conheci o pastor Jorge lá na igreja. Mas você não tem comunhão comigo. Você não vive comigo. Então existem pessoas que ela só conhece a Deus quando está adorando, quando está louvando. Não estou julgando, mas quando tem um bom talento de tocar uma guitarra, de bater uma bateria, de tocar qualquer instrumento. Mas o que me preocupa nesses anos que a gente vem observando nas igrejas? As pessoas, elas estão esfriando. Elas estão deixando aquele recomeço lá atrás, que no livro do Apocalipse diz, primeiro, para você recomeçar, lembra. A primeira palavra é essa, lembra. Lembra de quê? Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. Então, se você quer um recomeço no seu casamento, na sua vida econômica, na sua vida espiritual, você tem que parar e lembrar. Onde eu caí? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que as bênçãos de Deus elas não são mais derramadas na minha vida? E existem muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje. Elas não estão hoje aqui por quê? É como a pastora estava colocando. Que às vezes os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Mas essa pessoa, ela se esfriou. Por que ela se esfriou? Porque ela ficou um tempo dentro da igreja, 2 tempos, talvez 1 ano, talvez se tornou até pastor, obreiro, cantou no coral da igreja,
Mas quando ela passou por uma luta, por uma dificuldade, por uma tribulação, por ela não ter o Espírito Santo, por ela não ter um encontro com Deus, ela se esfriou. Porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, igreja, quando Ele chamou para que a gente fosse segui-lo, Ele não enganou a gente. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Ele fala desse bom ânimo, Ele está falando do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. A minha vida, ela só mudou porque eu conheci a Deus. Vou fazer um pequeno resumo para vocês. Eu cheguei à igreja com 17 anos de idade. A maioria da minha infância foi num presídio de menor. Eu levei 7 tiros. Tenho marca no corpo até hoje. Eu perdi um pai assassinado, perdi 2 irmãos assassinados, perdi uma avó alcoólatra e um tio alcoólatra. Fui internado numa FEBEM. Dentro da FEBEM, no presídio menor, eu ouvi a palavra. Uma palavra só. Que eles faziam um culto no presídio menor, e aquela palavra disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo entrou dentro de mim. Mas quando eu saí de lá, que eu fui para o quartel, que eu não pude servir devido à vida errada que eu tinha, eu cheguei numa igreja e eu perguntava para mim, quem é esse filho? Porque está escrito, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem é esse filho? E eu fiquei pastor dentro da igreja quase um ano. Mas chegava sexta-feira, maconhazinha lá na rua, prostituição, droga, voltei aos pequenos cultos. Por quê? Eu não conhecia o Filho. Eu via lá na igreja escrito, Jesus Cristo é o Senhor, o pastor cantando, eu chorava, eu ia lá na frente, me ajoelhava. Ele dizia, quem quer entregar a vida para Jesus? Já estava o Jorge lá na frente. Quem quer entregar o coração para Jesus? O Jorge estava lá na frente. Um dia o pastor perguntou, Jorge, quantos corações você tem? Quantas vidas você tem? Porque toda vez que chama, você vem à frente. E eu fiquei pensando, eu tenho que saber quem é esse filho. E aqui Jeremias nos ensina dizendo assim, conhecer a Deus, versículo 9 e 23, constitui a glória de um homem. A minha glória não está no carro, na posição, nos bens que eu possuo. Bens materiais, vida econômica, é consequência de uma comunhão com Deus e da sua fidelidade para com Ele. Se as bênçãos financeiras não têm vindo à sua vida, está faltando comunhão com Deus. Está faltando fidelidade a Deus, nos dízimos das suas ofertas. E o profeta diz, assim diz o Senhor, não se glorieie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar? Ele diz, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então eu resumi aqui para você o meu pequeno testemunho. E um dia eu conheci Ele. Eu vou tentar ser bem breve para vocês, quando foi o meu encontro com Deus. Foi a coisa mais linda do mundo. Só quem teve sabe o que eu estou falando. E qual é a minha preocupação nessa noite? É com aquelas pessoas que têm encontro com Deus, mas estão se esfriando. E elas acham, lá em Jeremias 7, isso é um mal muito grande, que o inimigo ele vem brotando hoje no povo evangélico, no povo cristão, que a pessoa, pastor, ela diz assim, eu já sou pastor há 30 anos. Eu já sou diácono, eu já sou obreiro, eu já sou bispo, eu já preguei nos Estados Unidos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E Jesus fez o quê? Engraçado que só ela diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que Jesus fez? E o que tem acontecido? Eu falo que um dia eu quase caí nesse erro.
Porque quando você tem uma comunhão com Deus, você tem um encontro com Deus, você se lança de corpo e alma para Ele começa a te usar. Porque nós somos um vaso. E Ele vai te emprestando, não é seu, Ele te empresta os dons de cura, de profecia, operação de milagres, sabedoria, domínio próprio. Então Ele começa a liberar na sua vida a unção. Aí o tempo vai passando, você começa a cair naquele pecado do orgulho, naquele pecado da ovelha gorda dentro da igreja, naquele pecado que a pessoa, ela não está roubando, ela não está matando, ela não está adulterando, ela não está se prostituindo, mas ela diz, eu tenho tanto tempo de igreja. E ela começa a se achar mais santa do que a outra. E aqui nós vamos ler que o profeta Jeremias, ele foi enviado por Deus para dizer para as pessoas que estavam na igreja, que aqui fala, muito importante isso, o texto diz, o tempo não protege uma nação iníqua. O tempo que está aqui não nos protege. O tempo de igreja não quer dizer nada. Você pode ser fiel a Deus até os seus 70, 80 anos. O dia que você cair, esquece o que passou, tem que recomeçar dali para frente. E o profeta diz assim, a palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor. Deus falou para o profeta, ó, você não vai ficar lá no altar não, hein? Você vai ficar lá na porta. Vai para a porta da minha casa e fica lá na porta da minha casa. E o profeta foi. Põe-te à porta da casa do Senhor, proclamai ali a palavra e dizei-lhe, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós que estáis às portas, para adorares ao Senhor. O que nós viemos fazer hoje aqui? Adorar ao Senhor, não é isso? Buscar ao Senhor. Mas o próprio Senhor não estava satisfeito com a sua igreja. Por isso ele disse para o profeta, olha, em vez de você ficar lá no altar, vai para a porta. Porque na porta da minha casa, você vai observar as pessoas que vêm me adorar com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você vai começar a observar como que está a minha igreja. Porque às vezes daqui de cima, olhando, está todo mundo sentadinho, todo mundo com a Bíblia na mão, todo mundo é crente. Mas eu faço uma pergunta. Assim como foi uma surpresa para você que veio aqui hoje, eu pergunto, se Jesus voltasse hoje, não responda, culto inteligente, você iria? Você iria? Pense nisso. Se ele voltasse aqui, eu vou. Aí eu te pergunto, será que ele já não voltou? E de repente eu estou aqui pregando? E pela minha vida não ter circuncidado com ele eu fiquei? Porque nos últimos dias vai ser assim. Mas por que eu sei que ele não voltou ainda? Porque eu estou aqui. Vê se você pega a visão do Espírito Santo. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque eu estou aqui. E você? Porque se ele tivesse voltado, eu não estaria aqui não. Eu já teria sido arrebatado. Eu já teria ido. Mas por que o Senhor fala assim com tanta certeza? Porque o Espírito dele que está dentro de mim me dá certeza que se eu morrer agora eu vou para ele. E se você morrer, para onde você vai? Você vai para o velório ali, vão ficar lá chorando, coroa de flores, e como está em Eclesiastes, o pó voltará ao pó, o Espírito voltará a Deus. Mas e a alma? Para onde ela vai? Porque nós somos como Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu alimento meu corpo todo dia com uma boa alimentação, com a minha atividade física. Eu alimento meu espírito com a palavra de Deus, com as minhas orações. Mas e a minha alma? Como é que ela se alimenta? De que maneira a alma se alimenta?
A alma não é alimentada numa academia, a alma não é alimentada com um alimento. A alma não é alimentada com o amor de pai para com o filho. A alma é alimentada de comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não é vazio. Quem tem comunhão com Deus não tem depressão, não tem insônia. O vácuo vazio que muitos cristãos sentem hoje dentro da igreja é porque a sua alma está longe de Deus. Ele tem alegria quando ele está louvando, ele chora, ele canta, ele se derrama. Mas quando ele sai por aquela porta, que ele chega dentro de casa, que vê a dificuldade, o marido que ainda não é crente, o filho que ainda não é crente, as contas que tem para pagar, as tribulações, as dificuldades, desanima. Porque não conheceu a Deus. Porque a glória de muita gente é chegar dentro da igreja e poder subir no altar e dizer: eu fui curado. Amém. Olha, eu comprei um carro novo. Graças a Deus. Olha, eu consegui um bom emprego. Olha, quando eu cheguei na igreja eu não tinha nada. Hoje eu estou abençoado. Graças a Deus. É uma consequência. Você plantou, você colheu. Mas a glória diz aqui que não é carro, não é casa. A glória não é sabedoria. A glória não é apresentar um diploma que eu me formei. Embora nesse mundo, se você tiver condição de estudar, estude, é bom. Aprender conhecimento. Mas a sua glória, igreja, tem que ser só uma. Conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, você não vai estar pronto para o dia que a trombeta tocar. Tudo que você está vendo nesse mundo, aquecimento, não vem com história que é aquecimento global, que é a natureza. Não, são os sinais. Cristo está às portas, Ele está voltando. Se você não acreditava, acredite nisso. Eu não vim aqui causar terror em você, medo em você. Ele está voltando. Aleluia. Maranata. Ele está voltando. Maranata. Esse calor que está tendo aí, a Escritura fala que o sol será ferido. E ele está sendo ferido. A cada dia que passa, a NASA já estudou e já sabe, o sol está se aproximando da Terra. Lugares aí está debaixo d'água. Em Israel, como é que está acontecendo? Aquilo ali já foi proclamado lá no livro de Gênesis. 2 nações ali no teu ventre, Isaac e Ismael. A guerra já está aí. E tem gente que está dentro da igreja dizendo: não, eu estou na igreja há tanto tempo. Mas o texto diz: o templo não protege uma nação inimiga. E quando Jeremias se colocou à porta, olha o que ele fala. Isso é profundo. Não é o pastor Jorge que está falando. Por favor, é o Espírito Santo. E a coisa aqui vai ficar mais forte. Não fique magoado comigo. Deus está falando, Ele quer despertar. Amém. E ele diz aqui no versículo 4: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendar os vossos caminhos e as vossas obras, se devera praticar-te a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andar-te após outros deuses, para vos próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que deu os vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vos confieis em palavras falsas, para nada vos aproveitam. Que é isto? Deus falando através do profeta: furtais, matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conhecedes, e depois vinde e vos prostreis diante de mim? Nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuar-te a praticar estas abominações? Então, o que estava acontecendo nesse momento? As pessoas vinham ao templo de Deus, oravam,
jejuavam, louvavam, mas lá fora praticavam o adultério, praticavam mentira, praticavam o falso testemunho, praticavam o roubo e outros tipos de pecados. Mas o que ele dizia? Não, templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse, nós estamos salvos. E da mente deles cauterizada, eles achavam que Deus não estava vendo isso. E o profeta também não estava vendo. Porque daqui de cima a gente vê todo mundo, podemos dizer assim, com asas de anjo. Mas quando sai por aquela porta, eu não sei como é que é a sua vida. Eu não sei como é que é o seu caráter. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você vem praticando. Foi preciso Deus falar com o profeta para que o profeta se colocasse na porta da igreja para que falasse para o povo o que estava acontecendo. Depois você lê em casa, porque é muito comprido, e o profeta pregou, e o profeta falou. E passou-se um tempo, veio a destruição, e lá no final, o que aconteceu? No livro de Oséias, se tiver, pode colocar aqui para a gente fechar. Lá em Oséias, se eu não me engano, 14, 2, diz assim: tomai convosco palavras, e voltai para o Senhor e dizei-lhe: tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e oferecemos novilhos como sacrifício dos vossos lábios. Em outra leitura da Bíblia, diz assim, olha: volta, ó Israel. Deus está falando. Volta, Jorge, para o recomeço. Volta, Leandro. Volta, Marinho. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Não importa. Tem muita gente dentro da igreja que está mais longe do que está lá fora. Porque quem está lá fora, o dia que entra aqui ouvindo a palavra, fica. E tem gente que está dentro da igreja ouvindo palavras e palavras e ainda não decidiu o que quer construir. Foi preciso passar uma nação. Foi preciso levantar um profeta, Oséias, para que chegasse para Israel, para o povo de Deus. Olha como Deus é bom e se preocupa. Você pode ter entrado aqui hoje sujo de pecado. Você pode ter roubado. Você pode ter matado ali agora. Você pode ter se prostituído. Você pode ter feito tudo de ruim, de ruim, de ruim. Ele está dizendo que volta. Em outras palavras, recomeço. Se você confessar, Ele é justo e fiel para te perdoar. Aprenda, Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém. Nós somos julgados e condenados pelas nossas obras. João, quando estava na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, ele fala lá em Apocalipse que nos últimos dias abrirão os livros. Ele fala, e abrirá um livro, e ainda outro livro, e o livro da vida. E cada um será julgado segundo as suas obras. Obras são os feitos. Obras é aquilo que nós devemos acumular. Então, eu vejo, pastor, para resumir, que nós estamos vivendo um tempo, eu falava esses dias, que Abraão, Isaac e Jacó viveu o tempo do Deus Pai. João, Pedro, Tomé, os discípulos, viveram a época do Deus Filho. E tem 3 tronos lá no céu. Os 3, só 2 estão habitados, pelo Deus Pai e pelo Deus Filho. Um está vazio. De quem é ele? Do Espírito Santo, porque ele está aqui na terra. Ele não está lá. Ele está preparando a igreja. Ele está limpando a igreja. Porque o
O próprio Senhor Jesus disse: enviarei o Consolador. E eu vou lá para o Pai preparar a morada. E o Espírito Santo, nós estamos num momento de perdão, num momento de reconciliação, num momento de recomeço. Porque depois que o Espírito Santo for e levar a sua igreja, quem ficar vai sofrer. Você vai entrar por essa porta. Acredito, espero que não seja você. Mas isso vai acontecer com muita gente. Vai entrar por esta porta, não vai encontrar o pastor aqui. Pode encontrar alguém, com todo respeito ao Senhor, mas pelo seu testemunho ver sua comunhão com Deus. Mas suponhamos que o pastor não tenha comunhão com Deus. Você vai entrar aqui, ele vai estar aqui pregando. E cadê as outras pessoas? Sumiram. Cadê a esposa? Desapareceu. Porque quem tem comunhão com Deus, no primeiro arrebatamento vai. Quem não tem vai ficar para o segundo. E o segundo não vai ter mais o Espírito Santo. Você vai entrar chorando, gritando, pedindo uma palavra, não vai ter palavra. Não vai ter mais a Bíblia. As pessoas vão ter que se esconder. O anticristo vai reinar. E ele já está aí nesse mundo. Só não vê quem não quer. Por isso que nessa noite, a gente fecha com essa palavra que diz: volta, ó Israel. Eu estou lendo Oséias 14:2, que é o mesmo que estava ali. Só que a referência da minha Bíblia é um pouco diferente, atualizada. Ela diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então ele está dizendo: volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás o quê? Caído. E o pecado, pessoal, não é só um adultério, não é só desejar a mulher do próximo, não é só a bebida, glutonaria, mentira. Sabe qual é o pior pecado? É aquele que está dentro da igreja ouvindo todo dia as palavras e não vem à frente se entregar. Porque ele acha, por fazer parte de um templo, ele já é alguma coisa. Ele já é alguma coisa. Então ele manda a gente voltar e diz: volta, porque pelos teus pecados você está caído. Então se você anda triste, cabisbaixo, não sente mais a presença de Deus. Quando você chegou na igreja, você falava com Deus, você tinha prazer. Quando o coral começava a cantar, a presença de Deus já inundava a igreja. Lembra quando foi o seu encontro com Deus? Lembra quando você chegou a primeira vez, destruído, nas drogas, na bebida? Olha um pouquinho para trás. Se você tiver com o seu documento aí, pega a sua identidade aí, dá uma olhada como você era lá atrás, olha como você é hoje. Olha como você era mais fervoroso, como você era mais fiel. O pastor dizia: olha, o culto vai começar 6h30, 6 horas você já estava na igreja. O tempo foi passando. Ah não, o culto começa às 6h30, vai ter o louvor, eu chego às 7. E se Jesus voltar às 6h30? Se Jesus voltar às 6h30, tu vai chegar aqui, vai encontrar alguns crentes aí, que é igual o crente Raimundo, um pé na igreja ou no mundo. Aí você vê, cara, e não teve culto hoje não? E ela estava chorando, teve sim, por quê? Só está a roupa do pastor ali, a roupa do outro, a roupa por quê? Ele subiu, ó, ficou arrebatamente. Imagina, pensa nisso. E você está tendo a oportunidade agora de voltar, se reconciliar, se arrepender. Porque ele fala: pelos teus pecados estás caído, para terminar. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade. Então ele manda você voltar para se reconciliar. Tende convosco palavras de arrependimento. O pior é que a gente chama, a pessoa vem aqui na frente, aí ela chora: ó Senhor,
eu errei, eu fiz isso, eu não vou fazer mais. Quando sai por aquela porta, ela volta a fazer de novo. Domingo ela vem, a mesma coisa, chora, volta a fazer. O que é isso? Remorso. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente está ali orando, a gente está jejuando, e a gente em casa de dia, meu Senhor, por que a vida daquela senhora não muda? Por que o demônio não deixa o corpo dela? Por que o marido não se converte? Por que ela não se prospera? A culpa não é do pastor. A culpa não é da pastora. A culpa é dele, é daquela pessoa que está ali, brincando de igreja. As palavras dela para Deus não é palavra de arrependimento, não é sincera, é palavra de remorso. Quando ela chegou na igreja, talvez com algo na boca, com droga, desesperada, chorando, ela falou com Deus, na hora Deus veio sobre a vida dela, Deus não quis saber quem era ela, mas aquele clamor, aquele primeiro amor, aquela entrega, fez Deus descer na vida dela. Em pouco tempo ela largou droga, largou tudo, se converteu, mudou, as bênçãos começaram a aparecer, a vida começou a andar, e o ministério crescendo, e rompendo, luta ela ali, mas o tempo foi passando, a torneira do céu nem pinga mais na vida dela, nunca mais nenhuma gota de bênçãos. Aí ela começa a achar que Deus abandonou, aí o diabo entra, que Deus não gosta dela, que Deus não é com ela, que não adianta mais vir à igreja. Aí um domingo vem, outro domingo não vem. Aí fica em casa no desculpa que vai acompanhar pela rede social, pela televisão, pelo YouTube. Aí quando passa, irmã, você não foi na igreja? Não, eu estou trabalhando muito, ora por mim. Aí vai se esfriando. Ou às vezes nem se afasta, está dentro da igreja, mas não participa de mais nada. Quando a gente vai adorar, quando ele vai louvar, ela está ali, ó, igual uma mãe. O pastor está orando, está buscando ela amência. Graças a Deus. Hoje está demorando tudo. Oh meu Deus, me ajude. Ai, que calor. Estou aguentando mais, acho que eu vou embora. O culto para ela já é um peso, já é um fardo. Ela não tem mais alegria de sair da casa dela e convidar uma pessoa para vir com ela, porque ela tem vergonha de falar de Jesus. O coração dela não arde mais por alma, porque ela mesma já perdeu a salvação da alma dela. Porque quando você é salvo, você quer salvar. O Espírito Santo, quando ele vem, ele não vem para mim ficar falando em línguas. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Quando eu falo em línguas, você não entende. Você acabou ligando. O que você está entendendo? Nada. São línguas estranhas, são línguas dos anjos. Está edificando minha vida com Deus. Mas o que eu estou fazendo aqui, pregando, profetizando, eu estou edificando a igreja. Então você tem que parar nesse momento e analisar. Onde foi que eu caí? Onde foi que eu errei? E nessa noite agora na oração, que é a noite do recomeço, que está falando a palavra, você chegar diante do altar. Não importa quem seja você. Aqui não tem título de pastor, de pastora. É você chegar de coração no outro canto, botar a cara na parede. Ou se você quiser, você pode vir aqui no altar do Senhor, dobrar seu joelho aqui na frente e falar: olha Deus, eu errei. Olha Deus, eu pequei. Olha Deus, eu estou frio. Olha Deus, se o Senhor voltasse hoje, eu não tenho certeza que eu iria para o Senhor. Olha, pastor Jorge, eu já estou 10 anos, 20 anos de crente. Mas eu estou igual uma canção que às vezes eu canto, que ele diz assim, fugindo da cabeça, uma música muito bacana que ele fala sobre você. Tenho ouvido só falar do seu poder. Tanto tempo eu te sirvo, sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas,
esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta? O que adianta? Você só ouvir falar dele e não conhecer. Pessoal, olhando para cá agora, aqui, você está vendo minha sombra. Ele está aqui. Não estou vendo. Não estou conseguindo apalpá-lo. Mas eu sinto que ele está aqui. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Só esperando você vir aqui. Se você quiser, vem. Ele está aqui te esperando. Venha se entregar para Ele. Venha se reconciliar. Não fique esperando alguém ficar olhando para você apontar o dedo. Não olhe para essas pessoas. Porque você pode sair por aquela porta ali. Eu vou sair por ela também. Eu posso deitar minha cabeça no meu travesseiro hoje e não acordar amanhã. Mas eu estou tendo a oportunidade hoje de ouvir esta palavra e me voltar para Ele. Fique de pé, por gentileza. Se você quiser, venha aqui à frente que eu vou orar por você.